Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Vou até perguntar, porque você imagina, tem a galera do Botafogo aqui no chat. A gente tem que entrar nessa... Meio que... No nosso sítio do Brasil aí. Tem o Bahia, tem o Botafogo. Você acha que esses dois, né? Mas os expoentes são esses, né? O Bahia... Só que o Bahia não... Bahia, por enquanto, a gente não tá vendo... uma volúpia assim de que vamos botar o Bahia pra brigar. Você acha que começou mais recentemente? Mais recente. Ele... Bahia no ano passado brigou pra não cair. Achei uma coisa mais... ele tá botando mais dinheiro do que era inicialmente o projeto. O projeto feito pelo City, se você for ver quando foi aprovado no Conselho Deliberativo do Bahia, era um investimento bem baixo em futebol. Era coisa de 30 milhões por ano em investimento de jogadores. Já claramente estão botando mais dinheiro. Mas, assim... Não é nada discrepante. Você acha o que o Bahia fez até agora discrepante em relação ao, sei lá, o tamanho do clube, de receita? Ainda não tá uma coisa muito... Acho que para um primeiro ano de objetivos mais... Estamos na Série A, vamos tentar ir para uma Libertadores. Isso. Tanto que não é um super elenco, o Rogério que clama, né? Mas assim, mas manda as perguntas de Botafogo. Então, vamos lá. Primeira coisa, aí já vai começar assim. Luiz Felipe Vieira, superchat. Por que o UOL vive perseguindo o Botafogo? Primeira pergunta é isso. Cara, perseguimos o Botafogo. A gente fez matérias desde o início. Por que eu acho que existe essa ideia, assim? Início do ano, o Textor levantou aquela coisa de manipulação de resultado, que ele apresentou alguma prova até agora, né? Da manipulação de resultado. Tem questão do Good Game, né? Um relatório que dizia que... foi pro Senado. Que o goleiro de São Paulo tinha manipulado o jogo ao tomar um gol de pênalti. Era esse o que o relatório de inteligência dizia. É o que ele é... Que o Rafael tomou um goleiro tomou um gol de pênalti e por isso ele estava manipulando o jogo. Alguém que assiste futebol acha que faz sentido que um goleiro seja acusado de manipulação por tomar um gol de pênalti? No Good Game até tinha coisa dentro do Botafogo, no jogo do Botafogo e Palmeiras. Para isso que, assim, esse documento, essa metodologia da Good Game não é aceito pelo combate à manipulação de resultados feito na Europa. Não é aceito. É aceito como uma coisa auxiliar, que você tenha uma investigação. Tinha uma investigação em curso? Não tinha, né? Então, o que em vários momentos a gente disse no UOL e mostramos é que não tinha as provas. E aí começou a gerar um atrito. Em vários momentos. Tem esse momento. Tem esse momento. A gente conversou, inclusive, com o Botafogo sobre essas coisas. Explicava o que a gente estava falando e baseado no que era. Eles não entenderam que... Eu falei com o Textor, inclusive. Me procurou, conversei com ele. E aí ele entendia que ali, quem não aceitasse a tese dele era uma coisa que estava indo contra ele. Era basicamente isso. E que estava a favor de alguém, sei lá. Algo nesse sentido. E, cara, eu faço jornalismo, é isso. Não tem provas? A gente vai dizer, não tem provas. E foi o que aconteceu, eu acho que foi esse momento inicial desse atrito. Depois teve essa discussão do fair play, porque o Botafogo botou 60 milhões de euros numa temporada e é o correspondente a uma receita de um ano do Botafogo. E aí a gente tem essa discussão que a gente já teve aqui, que a gente está confortável com essa situação? Se chegar em todos os clubes brasileiros e disserem que estão confortáveis com essa situação, segue a vida. Mas você não concorda, isso é minha visão, tá? Nesse ponto. Nesse ponto aí, uma visão analítica minha, tá? Hoje a gente não tem regras de fair play financeiro no futebol brasileiro. Hoje não tem. Não. O Botafogo está na lei. Não, tá na lei. O Botafogo faz correto. Mas ninguém discutiu que não está na lei. A coisa que em vários momentos eu coloquei é que eu entendo que deveria ter uma lei. Mas claro que ele está dentro da lei. Agora, ele está fazendo um déficit no clube anual em torno de 50 milhões de dólares. Só não tem informação. Não, ele mesmo disse. E no ano passado foi isso, 260 milhões de dólares. Mas há uma preocupação com as dívidas também. Não, se ele está com 260 milhões de déficit, como é que ele vai pagar esse futebol a longo prazo? Com a receita que ele tem aqui? O Botafogo pagou umas dívidas cíveis agora, né? Sim, ele apresenta balanços e tudo mais. Não, apresentou. Então, o balanço do Botafogo deu um buraco de ano passado se você tirar o dinheiro lá da Liga Forte União, né? De quase 270 milhões de reais. Ou seja, a diferença do quanto ele gastou e de quanto ele recebeu. Ele gastou 270 milhões de reais a mais
do que ele recebeu, se você desconsiderar esse dinheiro da Liga Forte União. Se você considerar esse dinheiro, vai dar uma diferença de 100 milhões. É um dinheiro que eles vão ter que devolver parte, né? Eles vão mudar o acordo, E né? de 20 Eles para tinham 10. vendido uma parte, vendido 20% para investidores, e agora vai ter um novo acordo, é o que está tudo indicando, né, encaminhado para que fique em 10%, mas ele não vai ter que devolver, porque esse dinheiro é contabilizado no balanço, mas ele não entrou ainda. Ah, não. Não, ele era... Mas estava certo a contabilização nesse sentido de que ele tinha que botar ali... Não como receita, tem gente que discute, mas enfim, isso é uma discussão meio técnica. Mas em termos o dinheiro só entraria agora. E se tiver o acordo, o investidor simplesmente não vai pagar. E aí vai reduzir o investimento. Entendi. O Botafogo tinha recebido... Botafogo e todos os outros clubes tinham recebido metade do que era o total. Ainda não tinham recebido tudo. Mas então, voltando aqui, que eu me perdi aqui. Tem um déficit. Quando que o futebol pretende ser que se pague? Que é a mesma discussão que teve no Atlético Mineiro antes da SAF. Mesma discussão que teve no Cruzeiro. Quando diz que se pague, é que ande sem os aportes. Sem investimento, é isso? É porque isso nos trata de investimento. O cara chega no primeiro momento, ele investe mas pra num futuro... A gente já tá no terceiro ano do Botafogo. Terceiro ano de SAF. Não é o início? Eu acho que deveria ser permitido o investimento pro clube, sim, no início, para ele montar um time. O Textor disse agora a questão dos próximos 10 anos. Esse é o pior dos próximos 10 anos do Botafogo. Ele chegou a falar isso. Ele pretende investir muito mais. Então, essa que vai ser a discussão. Tudo bem colocar dinheiro a fundo perdido e vários déficit e tal, e aí tem essa operação de MCO, né, que são os clubes grupos e tal, ou se os clubes vão ter os clubes brasileiros vão querer alguma espécie de restrição. É uma discussão que está começando ainda entre eles. Já deveria ter acontecido, na minha opinião, no Brasil há muito tempo, porque todas as ligas mundiais, as mais importantes, já têm esse tipo de restrição, né? Mas eu acho que o que é só... A gente tá, né, jogando aqui o que a galera tá perguntando aqui também. É burlado nos outros lugares. Não, hoje não tem... O Botafogo faz tudo dentro da lei. Tá dentro da lei. Mas em nenhum momento... Isso é claro. Em nenhum momento o futebol brasileiro acena discutir Começaram isso... agora. Na comissão de clubes que tem na CBF. A comissão de clubes da CBF, eles começaram a discutir isso. É uma comissão que é composta por clubes da Série A, sim, B e C, mas são grupos reduzidos. E você tem modelos de... Vamos supor que um dia no Brasil, que não é o caso hoje, existe a questão das regras de fair play financeiro. Acho que varia, por exemplo... Varia bastante. Você tem o modelo da UEFA, mas você tem também das ligas ali. Sim. Enfim, você tem da Liga Francesa. Tem mais restritivos e outros mais liberais. E com várias questões, que a principal é essa, não gastar mais do que arrecada. Enfim. Esse é o da UEFA. Mas assim, você tem outras questões a serem analisadas aí nesse caso, não tem ou não? Não. Como é que são discutidos modelos de fair play financeiro se um dia vier a existir no Brasil? Assim, que hoje não é o esse caso. Da Receita, que a Receita, e isso é uma coisa que é importante dizer, se tiver uma restrição de 70%, isso inclui o investimento em jogador, não só salário, né? Que foi uma coisa que o Textor levantou em determinado momento. Ele falou assim, Bahia, né? Meu salário tá aqui. A gente tem que ficar olhando pro Bahia e tal, não sei o quê. Mas o resto que eu faço mas lá conta o investimento em jogador também. A restrição tá dentro desse patamar de 70%. Por mais que seja burlado pelo City, pelo PSG. Eles burlam de outro jeito, né? Que é essa coisa do patrocinador. Dinheiro, né? Vem patrocínio, a regra que o César Grafietti tinha feito pro Brasil tinha, inclusive, essa coisa do patrocinador. Você não poder ter um patrocinador... Isso eu acho que talvez o único caso no Brasil seja o Red Bull, né? Que é, tipo assim, você chegar e botar como patrocínio seu, falar assim, olha, eu pago de patrocínio 400 milhões de reais. Aí fala assim, a marca, sei lá, tal marca vale 400 milhões de reais. E a Crefisa? Então, teve uma época que... A Crefisa hoje paga menos no mercado, com né? a Leila no poder, isso foi caindo. Mas quando a Leila não estava no poder, quando a Crefisa entrou, ela pagava muito acima, né? Ela foi a primeira a pagar, tipo, ela chegou a pagar 100, acima, mas hoje ela paga baixo. Hoje ela paga baixo. E mais, né? No meio do caminho teve aquele negócio dos jogadores lá que a Crefisa pagava os jogadores e a Receita pegou e mandou a Leila pagar de imposto e quem sobrou com a dívida foi o Palmeiras. Sim. Então, na verdade, o benefício que o Palmeiras tem acabou sendo bastante reduzido durante o tempo, né? Se a gente for pensar. Ele teve, mas não tem mais. Foi lá atrás. Hoje o contrato é desfavorável ao Palmeiras. Isso.
E ela disse que tá fazendo um processo pra tirar, né? Deve sair, a Crefisa né? deve desembarcar do Palmeiras. Ou deve ficar, acho que só numas partes menores. Porque ela é exclusiva, né? Não entra outra marca, É, né? é. Até ligava isso também. Não, só tem Crefisa. Só tem as marcas Fã, Crefisa. No ambiente de SAF, como está o futebol brasileiro, e, por exemplo, o Vasco vai voltar a ser SAF muito provavelmente. Você tem hoje clubes que já eram organizados se abrindo a SAF, é o caso do Fortaleza, por Ele exemplo. só não vendeu, mas ele é SAF. Ainda não vendeu, o América na Série B. Vender e não dá o controle, né? É. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.